Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. São Roque. Rogai por nós. Continuação do Santo Evangelho. Segundo São Lucas. Naquele tempo, tomou Jesus à parte os 12 e disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas relativo ao Filho do Homem. Porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido, e açoitado, e cuspido, e depois de o açoitarem, o matarão, e ressuscitará ao terceiro dia. E eles nada disto compreenderam. E esse discurso era para eles obscuro, e não penetravam coisa alguma do que lhes dizia. E sucedeu que, aproximando-se ele de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. E ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele chamou e disse, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os que ouviam adiante repreendiam-no para que se calasse. Porém ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele respondeu-lhe: Senhor, faze que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente viu e foi seguindo e glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, deu louvor a Deus. Aí podem sentar. A epístola é de São Paulo apóstolo aos Coríntios e nos diz: Irmãos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé ao ponto de transportar montes, se não tiver caridade, não sou nada. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar, nem mesmo no céu, mas as profecias passarão, as línguas cessarão e a ciência será abolida. Porque imperfeitamente conhecemos, imperfeitamente profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é imperfeito. Quando era menino, falava como menino, apreciava as coisas como menino, discorria como menino. Mas quando me tornei homem feito, deixei as coisas que eram de menino. Nós agora vemos a Deus como por um espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então hei de conhecê-lo como eu mesmo sou dele conhecido. Agora, pois, permanecem como necessárias para todas estas três coisas: a fé, a esperança, a caridade, porém a maior delas é a caridade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas almas, estamos hoje na 50ª, a contagem regressiva para a Quaresma. E nós, aqui, a Igreja nos oferece para instrução, neste domingo, a Epístola de São Paulo aos Coríntios, que fala da caridade. Capítulo este profanado por um cantor, no Brasil é conhecida, talvez, não sei nem seu nome, graças a Deus, pois isso virou um canto.
para que os homens ouvindo não entendessem, porque é uma epístola importante, da qual passa desapercebida por muitos. Aqui vou realçar a caridade e no que nos toca. Então vamos esquecer o modernismo, vamos esquecer os hereges, cismáticos e todos estes que andam por aí, mas vamos olhar para nós, porque entre nós, na prática da nossa religião tradicionalmente praticada, a caridade é uma virtude que está ausente. Assim como na heresia não existe fé, é impossível existir fé verdadeira na heresia. Existem artigos de fé. Por exemplo, um cismático ortodoxo crê na virgindade perpétua de Nossa Senhora. É uma verdade de fé, mas ele tem esse artigo e não crê na infalibilidade pontifícia, por exemplo. Então ele crê num artigo, mas não crê em outro, assim que ele é um herege. Mas então, a fé não se dá na heresia. Da mesma forma que nós vemos, e isso é um grande escândalo, que não haja caridade entre os que têm a verdadeira fé. E aqui nós não estamos falando de caridade, por isso São Paulo não está citando uma lista filantrópica, hein? Não está falando de atos de caridade somente. Ele está falando da virtude da caridade e vai falar que teologalmente, porque ele vai dizer a fé, a esperança e a caridade, porém a maior delas é a caridade. E ele está falando da caridade do amor a Deus. E depois do amor a Deus, nós vamos entender todos esses itens que vamos ver com muita paciência, que ele está mostrando a caridade para com o próximo. Mas por que não há caridade para com o próximo? Porque o fundamento da caridade é a caridade para com o próximo, é a caridade para com Deus. E quando não há caridade para com Deus, não existe caridade para com o próximo. Existe falsidade, oportunismo. E nas palavras maçônicas de hoje, que chamam de caridade, chama filantropia. É ajudar o próximo por amor ao homem. Isso é humanismo. Isso não agrada a Deus. Nós ajudamos o próximo por amor a Deus. Então vamos considerar isso porque é o grande escândalo que existe nos ditos tradicionalistas, e estamos dentro desse pacote também, infelizmente, na parte que nos compete de falta de caridade. Porque hoje, em nome da verdade, da fé, e da fé que é muito importante, sem a qual não podemos agradar a Deus, as pessoas se esquecem que não só é essa virtude que existe. E só com essa virtude muitos estão no mais profundo do inferno. Por quê? Porque a fé sem a caridade, ela não é uma fé viva. Ela é uma fé morta. E o diz o São Tiago apóstolo na sua epístola, que ele diz, o diabo também crê e treme. Então tu tens a fé e eu mostrarei as obras da fé. Se nós chamássemos, não é minha pretensão, mas se o diabo fizesse o desserviço de aparecer, ele podia explicar todo o Concílio de Trento, hein? Perfeitamente. Ele podia explicar desde o primeiro concílio da igreja ao 20º, inclusive. E podia dissertar sobre todas as argumentações teológicas brilhantemente como um anjo. Mas agora eu perguntar, de que lhe serve saber tudo isso? Ele é demônio e foi reprovado para a eternidade, para sempre. Assim que conhecer os argumentos, as encíclicas, isso é maravilhoso. Mas só que sem a caridade isso não serve de nada mesmo. Serve sim para a vaidade, para a ostentação, para discussões vãs. Mas não serve para agradar a Deus e para se tornar mais santo. Então vamos considerar porque isso é um grande escândalo. Muitas vezes nós atribuímos, as pessoas não querem a verdade, por isso elas estão longe da prática tradicional da igreja. Pode ser, mas lembremos-nos que ao princípio o que convertia as almas era o quê? Atos dos Apóstolos. Vejam como eles se amam. Os pagãos ouviram a doutrina de Nosso Senhor. Ouviram São Pedro pregar, fazer milagres, mas o que converteu os primeiros? A caridade. Porque não havia caridade entre os pagãos. E ao verem que de fato eles se amavam, por quê? Porque amavam a Deus.
Nós vamos ver São Pedro pregar e andar errante para conquistar almas a Deus. Nós vamos ver São Paulo ser derrubado de um cavalo e ir parar em Roma, escrevendo epístolas em naufrágios e açoites. Por quê? Porque ama a Deus só por isso e por nada e ninguém mais. Então os pagãos veem aquilo e vão falar, nossa, vejam como eles se amam. E por quê? Porque amavam a Deus, o amor a Deus. E entre nós, tradicionais, nós maquiamos o amor à verdade com zelo falso, porque é totalmente cruel o juízo que nós temos sobre os demais. É verdade que a verdade condena, hein? A verdade realmente mostra as coisas como elas são, mas só que, como Nosso Senhor disse, que as medidas que medirdes serão medidos. Então nós lançamos todo o furor contra o modernismo, contra os hereges e cismáticos, mas às vezes nos tratamos como hereges e cismáticos tendo a mesma fé. Porque quantas as vezes se comunga o corpo de Cristo, estão na mesma missa, assistir o mesmo sacrifício de Nosso Senhor debaixo do mesmo teto, e talvez um Salve Maria não saia de um coração sincero. Então estou tratando o meu próximo, que tem a mesma fé que eu tenho, que eu professo pela graça de Deus, como eu trataria um protestante, merecidamente um protestante. Mas ao tratar como herege alguém que tem a mesma fé que eu, estou cometendo uma injustiça. Às vezes temos razões, hein, porque todos nós trazemos um caminhão de mazelas entre nossos vícios cultivados, mazelas todas elas soltas e temperamento não disciplinado pela má educação e as frivolidades deste mundo que cultivam todos os males. Então nós trazemos um carregamento de iniquidade sobre nós. Aí onde entra em ação o que diz São Paulo aqui, e vamos ver. Ele vai começar que se mesmo ele falasse a língua dos homens e dos anjos todas, e se não tivesse a caridade, ele era como o quê? Um bronze que soa. Se for um sino, é agradável, mas ele não se refere a um bronze trabalhado. Um bronze sem ser trabalhado soa de modo muito desagradável, diferente de outras coisas. Por isso, toda a confecção de um sino tem toda uma arte por detrás para dar um bom som ao metal que em si mesmo não necessariamente produz um bom som. Pois então, ele está dizendo, seria uma coisa que faria barulho e não agradaria a ninguém. Ou podemos traduzir por essas palavras. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tivesse toda a fé, ele está a dizer, se eu não tivesse caridade, se eu tivesse aqui a fé até o ponto de transportar os montes e não tiver a caridade, eu não sou nada. E lembremos-nos que Nosso Senhor diz que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte, saia daí, ele sairia. Ou lança-te ao mar, ele lançaria. Então estamos falando da fé do mesmo que Nosso Senhor disse. Uma fé de um grão de mostarda. Seria uma fé imensa, hein? E ele está dizendo, mesmo se tivesse esta fé, mas sem a caridade, eu não sou nada. Por quê? Porque diante de Deus nós somos um nada. Mas um nada que nosso Senhor enobreceu pela redenção. É um nada que nosso Senhor criou com algo, a sua imagem e semelhança. É a única coisa que o homem tem que o enobrece. E este nada foi profanado pelo pecado de Adão. Nosso Senhor desce do paraíso para resgatar esse nada. E aí, a partir de então, quando nós estamos na graça de Deus, nós podemos nos assemelhar mais a nosso Senhor. Mas mesmo com o conhecimento da fé, mesmo com profecias e milagres, mas sem a caridade, o apóstolo diz que não é nada. Por quê? Porque a caridade é o ato mais nobre da fé que se professa e que nos assemelha mais a Deus. Porque temos que lembrar o que é que Deus, tendo amado os seus, os amou até o extremo. Por isso ele vai para a cruz. E assim que as almas que professam a fé de Cristo nosso Senhor, elas têm que imitar a nosso Senhor. E não só imita ouvindo o que ele ensinou, se imita fazendo o que ele mandou fazer, e uma dessas é amar o próximo. E segue o apóstolo, ainda que eu distribuísse aqui todos os meus bens no sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, ou seja, mesmo com sacrifício e abnegação extrema, dos bens dando, e de si mesmo se oferecendo em sacrifício,
seja por qualquer causa nobre, mas sem a caridade de nada me serve, disse o apóstolo, com toda a verdade. Então os senhores veem que a fé sem a caridade é um belo corpo, mas que está em óbito. Que adianta 35 anos, é um grande profissional, mas ele está sem respirar, seu coração já não bate mais. E daqui a algumas horas ele está fedendo, ele está morto. Pode ter sido conquistador de reinos, de povos e o mais sábio dos mortais. Se ele está morto, ele está morto. Pois então, mesmo conhecendo toda a doutrina, ensinando mundos inteiros, povos todos, sem a caridade é um belo corpo morto, defunto. E segue aqui então o apóstolo para que fique claro o que é a caridade. Porque nós poderíamos pensar como um espírito maçônico que é somente ajudar o próximo. Então ele vai deixar muito claro, mesmo que eu desse todos os meus bens aos pobres, e se eu não tivesse a caridade, isso não serve para nada. Então não é filantropia. Então vamos ver, o que é a caridade? Um dos elementos, ela é paciente. Eu posso perder a paciência sem deixar a caridade? É possível. Mas quem anda impaciente é porque não é caridoso. Por quê? A caridade não pensa em si, ele vai dizer mais abaixo. A caridade pensa nos demais. Se eu acordei de mau humor, esse problema é meu. Somente. E por que o outro vai ter que, a cada espirro, um enxame de marimbondos? Às vezes o próprio bom dia, já é um coice que se leva, e aí o outro diz, ixi, pronto. O que é o alvo da caridade vai ter que aguentar o outro, suportar, e é desagradável, hein? Porque tem pessoas que têm razão para estar de mau humor e não tem, porque são virtuosas. E normalmente quem anda de mau humor é porque não tem virtude praticada. E não tem razão para isso. Os adolescentes de hoje em dia, que acordam quando o sol faz o favor de bater em suas caras, meio-dia, da posição que consegue transpassar pela janela, a cortina entreaberta, e acorda com esse raio de sol, são tratados como reis pelos pais e ainda estão de mau humor, plena saúde, rebosam saúde, nunca pegaram uma enxada na vida, têm todos os aparelhos de última geração para mimá-los e levá-los para o caminho da condenação, mas só que estão de mau humor, como se tivesse preocupações pendentes, contas a pagar. Isso é um absurdo. Pois então, nesse aspecto, a caridade é o quê? Paciente. Mas é paciente também consigo, porque se nós estamos de mau humor, nós temos que olhar para a nossa alma por amor a Deus e falar, olha, aguente a si mesmo e não repercutir isso ao próximo. Ninguém está obrigado a ouvir desaforo porque eu, acordei com o pé esquerdo. Pois então, a caridade, ela é paciente, ela é benigna, ela não é invejosa. Aqui vem a inveja, porque a inveja é tristeza dos bens alheios. E a caridade, como ama a Deus, ela ama todos os bens que Deus deu para todas as pessoas. Então tem alguém mais inteligente, reconhecendo nossas limitações, bendito seja Deus pelo outro ter essa inteligência em uso. Tem alguém mais próspero, bendito seja Deus por essa prosperidade. Às vezes é uma obra de um sacrifício de uma vida inteira que o fez prosperar. E aí então nós temos a alegria dos bens alheios. Pois então, por quê? Porque ao ver que Deus é o distribuidor dos bens, e a virtude também faz com que as pessoas tenham os seus êxitos merecidos, então se eu me entristeço, estou afiliado ao demônio. É o único que tem tristeza dos bens que Deus dá aos outros. Agora, se eu consigo me alegrar com os bens que Deus dá ao próximo, eu estou afiliado à sociedade de Deus, nosso Senhor. Então, essa benignidade e essa paciência é de suportar-se a si também. Porque o Senhor disse assim, amar o próximo como a si mesmo. E ao não amar a Deus, não se ama a si. Por isso nós vivemos num mundo suicida. As pessoas não têm razões hoje. Hoje a vida não tem sentido, não tem razão para viver. Porque não ama a Deus. E quando não se ama a Deus, não se ama a si. Por isso se entregam aos pecados, se entregam a toda a desgraça, porque não tem amor a Deus e
assim, muito menos. Então aí não tem, claro, paciência consigo, não tem paciência com ninguém. Se não tem benignidade para consigo, não pode ter para com ninguém, e ao estar nesse estado deplorável, só tem a invejar os bens dos outros, não tem outra. Por quê? Está no estado de incapacidade absurda, e então todo o êxito do demais, eu falo não só econômico, porque se inveja inclusive as virtudes alheias. Isso é um pecado específico, ter inveja da graça alheia. E aí nós vamos afundando de mal a pior. A caridade não é temerária, ou seja, sabe esperar de Deus o que merece. Por isso quem ama a Deus está disposto não a só receber as carícias de Deus, mas a receber as correções divinas também, porque é próprio de Deus corrigir os que Ele ama. Nesse espírito mesquinho e absurdo e mimado e burguês, no sentido mais maligno, espiritualmente entendido, as pessoas querem muitas virtudes, querem muitas graças e por isso hoje as pessoas querem até ter visões de Nossa Senhora e muitas profecias, todo mundo quer ser profeta e vidente. Mas quando Deus Nosso Senhor começa a triturar as almas, as pessoas começam a fugir de Deus. Porque, claro, é muito bom estar entre os delírios e consolos, arrobos e êxtases, mas estar baixa a cruz de Cristo e ser triturada por ela, como um bom trigo de Deus, ninguém quer ser. Pois então, isso daqui não corresponde àquele que ama a Deus. Ela não é temerária, ela sabe o que ela é e o que ela merece, e o que ela é, o que ela merece, ela recebe de Deus e sabe beijar a mão de Deus, que sabe acariciar, mas que também sabe corrigir, e ambas coisas para o nosso bem. A caridade não ambiciosa não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então vamos aqui nos deter, porque poderia parecer até o presente que o caridoso é um idiota, porque ele não pode se irritar, ele não pode ter ambições, ele não pode buscar os próprios interesses, ele tem que engolir todos os anfíbios que Deus envia, e ele tem que ficar quieto, porque ele pode se queixar. Então, aos olhos do homem maligno, perverso e moderno, até aqui se descreve um ser idiota. Pois então, não é isso. Por que a caridade não busca os próprios interesses? Porque o caridoso está buscando o bem de Deus, a glória de Deus. E ao buscar a glória de Deus, nós buscamos o que nos compete. Porque o que Nosso Senhor disse? Cuide do reino de Deus e todas essas outras coisas serão lhe dadas por acréscimo. Agora, o homem insensato, ele busca as coisas dadas por acréscimo, sem buscar o reino de Deus, e fica sem um e sem o outro. Aí é o estado de miséria. Este mundo é miserável, economicamente, espiritualmente falando, por quê? Porque busca a própria glória, buscar a própria satisfação, a encontrar o quê? A miséria. Não tem nem virtudes para se mover e não tem nem santos anelos para o tirar do letargo. E não tem nem os bens econômicos para se envaidecer e nem virtude para se gloriar. Aí a miséria no sentido absoluto. Pois então, o caridoso não pensa em virtudes para se envaidecer, porque seria uma estupidez. Ele busca a virtude para agradar a Deus. Aí ele se torna muito virtuoso, aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens somente. E ao buscar ajudar o próximo, quem cuida dos seus interesses é Deus. Por isso as almas generosas com o próximo têm todos os seus problemas resolvidos pelo próprio Senhor, que cuida muito bem de quem sabe se interessar pelos demais. Por isso a caridade ela é desapegada. E assim ela faz muito mais no desapego do que em suas vãs tentativas, que são totalmente frustradas, normalmente porque são movidas pelo espírito humano. Aí ela não se folga com a injustiça. Então a caridade ela é sincera. Mas aqui temos que ter um cuidado, porque às vezes chamamos de grosseria a sinceridade de grosseria, e não é a mesma coisa. A caridade diz a verdade sempre de bom modo. Aí segue o apóstolo dizendo, porque ela não se folga com a injustiça, mas ela se folga com a verdade. Aí vamos entender que a caridade anda sempre aliada com a verdade, em realidade são duas irmãs gêmeas. Aí o apóstolo vai seguir descrevendo,
que tudo vai passar, a ciência também nós conhecemos de modo imperfeito, as línguas vão cessar, os carismas todos vão acabar, e só vai ficar uma coisa que é a caridade. Aí aqui, como o apóstolo conclui, eu vou concluir também com a seguinte reflexão: se nesta vida nós não soubermos amar, nós não vamos saber amar depois de morto. Depois de morto nós temos uma sentença: vinde bendito ou apartai-vos de mim, maldito. É esta a sentença. E a eternidade é amar a Deus. Então, como a fé acaba, por quê? Porque vê a Deus. A esperança acaba, por quê? Porque se possui a Deus. Mas só que o Deus visto e possuído, ele é amado eternamente. Então, as almas que desejam o céu de verdade, elas começam a amar a Deus nesta vida. Aí vem a prática da religião, vem as renúncias que nós fazemos para ter a religião verdadeira, sim, por amor a Deus. E depois tem o próximo, o céu não será um céu para cada pessoa. Nós não vamos ficar enjaulados, cada um tendo a sua visão de Deus e não podendo ver o outro, senão a briga de nuvens. Não acontecerá isso, porque no céu reina-se a paz e a virtude, e vamos ter que ver no céu, pelo incrível que pareça, alguém que talvez odiamos nesta vida, porque esse sujeito fez o favor de se converter no último suspiro e ganhou o paraíso. E vão chegar você aqui infeliz. Pois é, se ele se arrependeu e amor a Deus, ele estará lá. E o que vamos fazer? E se nessa vida nós nos odiamos mutuamente, aonde vamos nos odiar mutuamente? É no inferno. Assim como a caridade não acaba no céu, o ódio, a rixa, a difamação, a calúnia e todas essas mazelas não se acabarão no inferno. Isso será o divertimento, por assim dizer, do condenado, ficar caluniando, maldizendo, blasfemando, se devorando eternamente sem jamais se consumir. Então, queridas almas, para quê? Qual a razão de estarmos aqui? Se a razão de estarmos aqui era amar a Deus, não nos demos por escusados de amar o próximo. Então, na beiras dessa quaresma, hoje é dia de pedir perdão para alguém, é dia de consertar calúnias para alguém, é dia de saber também, fazer um propósito para tentar tirar um monte de mágoas do coração, que o coração do católico é cheio de mágoas e rancores, camuflado com várias devoções, mas está lá embaixo. E aí temos que abrir isso a Deus e entregar todas essas mazelas, porque nós não podemos chegar à Sexta-feira Santa e ouvir lá do alto do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que o fazem, sendo que nós, no nosso coração, clamamos a vingança daquele que Deus quer salvar, que é o nosso próximo. Então vamos fazer o propósito de quaresma. Vi e louvo e insisto no jejum, na via sacra, no cilício e todas essas coisas santas e piedosas. Mas também vamos ver aí o nosso coração como está. Porque muitas vezes o cilício aperta a cintura, mas o coração não está sendo apertado por ele. E isso é um problema sério. Às vezes o jejum emagrece o nosso corpo e faz modificar muitas coisas, mas a nossa alma está gorda de um monte de coisas. O nosso coração está por infartar de mágoas e grandes pesos que levamos ali. Então é hora de depor tudo isso aos pés de Deus e saber pedir perdão. É um ato de humildade. E nosso Senhor disse que nós não podemos nos salvar se não perdoamos o próximo. Então, não nos demos por escusados só por termos a fé tridentina, apostólica, se nós não obramos como os apóstolos, como Santo Estevão, que morreu perdoando seus inimigos, e mais do que todos, como nosso Senhor, que morreu dando seu perdão a todos aqueles e a nós também. Então, queridas almas, façamos propósitos de tocar a caridade e levá-las à execução com sinceridade. E tem que ser agora, porque amanhã sempre vai ser tarde. Então, peçamos essa graça a Nossa Senhora, a São Paulo, apóstolo, que teve um coração imenso para amar a tudo que Deus lhe concedeu, inclusive as perseguições, e fazer da nossa quaresma um grande campo de batalha contra a falta de caridade para com Deus, aí praticar a religião seriamente, e contra o próximo, e não precisa ir tão longe, às vezes o próximo, mais próximo de nós somos nós mesmos, e o mais próximo depois de nós mesmos são os filhos dos pais, esposo de esposa, tios e parentes próximos e, eu diria, pela fé, os que estão e assistem missa debaixo do mesmo teto. Então, que Nossa Senhora nos ajude e que os santos da nossa devoção nos favoreçam sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.
seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.